Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática do segundo bimestre, tá bom? Do livro 2, do livro didático de vocês, tá bom? Então vamos lá, matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2. Caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital no Positivo On, tá bom? O acesso do Positivo On de vocês conseguem acessar os livros, tá? E acompanhar por eles caso vocês não estejam ainda com o livro didático de vocês em mãos, tá bom? Matemática. Continuamos no capítulo sobre frações, volume e polígonos. Nós vamos entrar agora no conteúdo de volume. Conhecendo volumes e vamos trabalhar as páginas 12 a 15. Na página 12, nós temos uma pequena introdução sobre o tema, tá? De volume. Volume. Você já deve ter visto o desenho de um cubo em que algumas linhas são pontilhadas ou tracejadas como este. As linhas tracejadas indicam as arestas do cubo que ficaram ocultas se estivéssemos olhando para o objeto, por isso indicam que é um desenho de uma forma espacial, de um objeto que tem volume como deste cubo de plástico. Percebam aqui que ele fala sobre essas linhas pontilhadas, tá bom? Essa é a parte do cubo que a gente não consegue ver, tá? Então é uma representação usada para mostrar que tem as arestas do outro lado, tá bom? E este é um círculo, certo? E nessa figura, o que o desenhista quer dizer com essa marquinha que pôs dentro do círculo, essa marquinha aqui, ó? Esse é um recurso para dar a impressão de volume quando queremos desenhar uma esfera. Existem outros recursos que são usados para dar a sensação de volume. Veja estes. Aqui ele vai dar exemplo de formas que se usam para poder desenhar figuras de modo que ela pareça ter 3 dimensões, tá? Então aqui, ó, na bola verde foi usado um efeito de luz e sombra. Na outra, além de luz, bem na frente, as estrelinhas são maiores e vão ficando esticadas e menores acima, abaixo, à direita e à esquerda. Então, é um efeito que se utiliza para dar dimensões diferentes. Agora nós vamos assistir um pequeno vídeo para relembrarmos as diferenças entre figura plana e figura espacial, para quem já se esqueceu, porque nós já estudamos isso. Tá bom? Aqui embaixo tem o link do vídeo, caso vocês queiram ver novamente apenas o vídeo e não a aula toda, tá bom? Olá! Hoje vamos aprender a diferenciar as figuras planas das figuras espaciais. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, elas têm 2 dimensões, que no caso são comprimento e largura. Vamos observar que as figuras planas são, digamos que, achatadas. Elas não têm altura. Quando desenhamos um quadrado numa folha de papel ou na tela do computador, nós temos uma figura plana. Ela só tem comprimento e largura. Ela é plana, como o próprio nome já diz. Se você passar a mão sobre o desenho de um quadrado, por exemplo, não vai sentir altura. A figura é rente ao papel. Para ficar mais claro, a figura plana é o contorno e representa a face da figura espacial. Face quer dizer lado. As principais figuras planas são quadrado. Note que o quadrado tem 4 lados iguais. Retângulo. O retângulo tem 4 lados, sendo que temos 2 lados iguais no comprimento e 2 lados iguais na largura. Triângulo. O triângulo tem 3 lados. Olha, o próprio nome já diz triângulo. Quando dizemos tri, quer dizer que tem 3. O círculo também é uma figura plana, visto que ele não tem altura. Ele é plano, é uma circunferência. O trapézio é uma figura plana que possui 2 lados e 2 bases paralelas, sendo que uma das bases é menor que a outra.
O losango é uma figura plana, possui 4 lados. O losango parece uma pipa, ele é diferente do quadrado, não se confunda. Então, resumindo, temos algumas figuras planas: o quadrado, retângulo, triângulo, círculo, paralelogramo, trapézio, losango, pentágono, hexágono e tem outros, ok? As figuras espaciais são aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Elas possuem volume e ocupam um lugar no espaço. Se a figura plana é o contorno, a figura espacial é a forma. As figuras espaciais têm uma forma em 3D. 3D é quando possui comprimento, largura e altura. As figuras espaciais lembram os objetos que podemos manusear. Por exemplo, uma borracha, ela tem comprimento, largura e altura. Figuras espaciais também são conhecidas como sólidos geométricos, sendo os principais o cubo. O cubo tem todos os lados iguais. Um dado é no formato de cubo. A figura plana que representa as faces do cubo é o quadrado. Paralelepípedo parece um tijolo. Qual é a figura plana que vemos em suas faces? Isso mesmo, o retângulo. Pirâmide. O nome já sugere que tem formato de pirâmide. Cilindro. Um giz é em formato cilíndrico, assim como o rolo de papel higiênico. Cone. Lembra muito aquele chapéu de aniversário. Esfera. O que melhor representa uma esfera é a bola. E a figura plana que o representa é o círculo. No próximo vídeo, iremos aprender a calcular a área das figuras planas. Na seção de GAI da página 12, nós temos 2 perguntinhas. Em que você pensa quando ouve falar em volume? Nós já percebemos que volume é algo que se possa preencher, né? Vocês viram a diferença aí das figuras planas, não é isso? E a diferença que a gente consegue dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles podem ser preenchidos, né? Que são as nossas figuras espaciais, que a gente tem mais de uma dimensão, tá bom? Que vocês acabaram de ver no vídeo. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a lembrar alguns conceitos que vocês já tinham visto, tá? Você sabe a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial? Nós acabamos de ver, né? A figura plana, ela não tem 3 dimensões, ela não pode ser preenchida, tá? Já a figura espacial é o que a gente usa no dia a dia, o que pode ser preenchido, tá bom? As caixas que a gente usa, bola de futebol, tá? Elas têm um espaço interno que possa ser preenchido, por isso ela tem 3 dimensões. Tá? Então, e quando a gente precisa calcular, e a gente percebe também pelas figuras, nós vimos que essas figuras elas têm comprimento, largura e altura. Então, são 3 coisas que nós encontramos nela, por isso as 3 dimensões. Nós temos a largura, a altura e o comprimento, tá bom? Seguindo pistas. Vamos fazer uma experiência para entender o que é volume? Vocês vão precisar de 2 copos iguais de plástico transparente, água, corante alimentício e uma pedra ou outro objeto pesado, um pouco maior do que um ovo de codorna. Para essa experiência, eu vou propor que vocês façam se puderem, tá bom? Porque pela própria história que nós vamos ler a seguir, vocês conseguem entender o que vai acontecer, tá? Caso façam a experiência, usem um objeto que não flutue, tá? Ele precisa afundar, tá bom?
Na historinha aqui, vocês vão perceber como vão poder fazer a experiência, tá? Quem for fazer. Vocês vão pegar o copo, coloquem um pouco de corante na água que vocês forem utilizar. Coloquem quantidades iguais de água com corante nos 2 copos e marquem a altura da água. Elas precisam ter a mesma altura nos 2 copos, tá bom? Coloquem um do lado do outro, como vocês estão vendo na figura aqui, e marquem para ver que tem a mesma altura no copo. Com cuidado, depositem a pedra dentro de um dos copos, a pedra ou outro objeto que afunde na água, tá? Façam o teste antes. Depois, observem o que acontece com a água do copo. Responda o que aconteceu com a água do copo em que foi colocada a pedra. Por que você acha que isso aconteceu? Então, vocês vão se basear na experiência de vocês ou vocês podem tentar imaginar, para quem não conseguiu fazer por causa dos materiais, tentem imaginar. Tá? O que pode ser mais difícil conseguir aí é o corante alimentício. Caso vocês não tenham, utilizem com a água mesmo, que mesmo com a transparência vocês vão perceber alguma diferença, tá? Aqui no balãozinho do lado a gente tem, ó, a pedra deslocou uma parte da água e o volume ocupado dentro do copo aumentou. Aí a pergunta número 2. Agora verifique se o que você escreveu tem relação com isso que a personagem está dizendo. Faça um comparativo, se o que ela está dizendo no balão está de acordo com o que você percebeu na sua experiência, tá bom? Agora a gente vai entrar nas nossas atividades do livro, tá? Número 1. Podemos medir o espaço ocupado por um objeto usando cubinhos de madeira, por exemplo. Esses cubinhos de madeira vocês já utilizaram, acredito eu, no Fundamental 1, né, nos primeiros anos iniciais, que é aquele material dourado que tem os cubinhos para o uso. No 5º ano nós não utilizamos, mas quem tiver em casa ou tiver um irmão que tem alguma coisa assim, peça emprestado, porque vai facilitar o entendimento de vocês, tá? Sobre as camadas. O volume da pilha ao lado é igual a 5 cubinhos. Então nós temos aqui, ó, uma imagem onde nós vemos que tem 5 cubinhos. Percebam que aqui eu tenho 3 bem aparentes, aqui eu tenho 1 e a gente tem um atrás aqui. Ele não aparece totalmente, mas nós percebemos uma das faces. Então aqui nós percebemos que tem 5 cubinhos. São 2 filas de 2 cubinhos embaixo. Então eu tenho 2 filas, ó, 2 cubinhos aqui e 2 cubinhos aqui atrás e mais um cubinho em cima. E qual é o volume desta outra pilha? Aqui embaixo nós temos uma outra pilha. Pela quantidade de cubinhos é um pouco mais difícil a gente ver o que tem aqui atrás, tá bom? Para obter o volume da pilha, temos que contar os cubinhos que estão visíveis e os que estão ocultos. Quais são os visíveis? Visíveis é esse que eu tenho aqui, ó, aparente. Então nós percebemos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 cubinhos aparentes. Mas nós sabemos que, como ele está sendo preenchido, aqui atrás eu tenho também 2 cubinhos abaixo que completam essa série, tá? Porque aqui eu tenho camadas. Então eu tenho uma fila aqui embaixo, ó, de 3 e tem uma outra fila aqui atrás também de 3, mas aqui, visivelmente, eu só vejo um cubinho. Há 2 filas de 3 cubinhos embaixo, então aqui, ó, 3 e aqui atrás também nós temos 3. E 2 filas de 2 cubinhos em cima, que são essas 2 filas que nós estamos vendo aqui nitidamente. Letra A, de quantos cubinhos da segunda pilha, dessa pilha aqui, você consegue ver pelo menos uma face? Marque um X neles. Então, a gente vai marcar um X para cada cubinho que a gente consegue ver uma face aparente, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 cubinhos onde uma das faces fica aparente, tá? Os outros que estão aqui atrás é que nós não conseguimos ver. E respondendo a pergunta da letra A, depois do X, quantos cubinhos da segunda pilha você consegue ver pelo menos uma face? Nós percebemos, marcando, que nós conseguimos ver cubinhos, 8 cubinhos que aparecem a face.
Letra B, quantos cubinhos estão completamente ocultos? Quantos desses cubinhos não aparecem aqui na nossa figura? Nós tínhamos quanto que a gente viu naquela fila? Que deveriam ter 3 atrás. Ficaram ocultos 2 cubinhos. Então, 2 cubinhos estão completamente ocultos. Letra C, a pilha com volume igual a 5 cubinhos tem 4 cubinhos na primeira camada e apenas 1 cubinho na segunda, que foi aquele que nós vimos com 5 cubinhos, o primeiro desenho. Vocês estão aí com o livro, vocês vejam e reparem, voltem na página e reparem naquele primeiro desenho, aquela primeira pilha de cubinhos, tá bom? Se você completar a segunda camada, que formato e volume terá esta pilha? Complete a frase abaixo com o formato e o volume total da pilha. É esse desenho aqui que ele está se referindo, tá bom? É essa pilha de cubinhos aqui na página anterior que vocês estavam vendo, tá? Então, aqui, ó, nós temos 4 cubinhos embaixo e 1 cubinho em cima. Completando, então, a nossa frase, essa pilha terá o formato de se nós, então, preenchermos aquela fila de cima, tá? A pilha de cima, para a gente poder completar, que figura que nós teremos com ela? Nós teremos de um cubo, tá bom? Nós teremos, a pilha terá o formato de um cubo, com volume igual a 8. Com volume igual a 8 cubinhos. Nós teremos uma camada de 4 embaixo e 4 em cima. Letra D, cada cubinho tem 1 centímetro de aresta. Quanto mede a aresta do cubo formado pelos 8 cubinhos? Se cada cubinho tem 1 centímetro de aresta, nós temos 8 cubinhos formando esta aresta, então cada aresta ali vai medir 2 centímetros, porque nós temos 2 camadas. Lembra? Então, eu tenho um cubinho embaixo de 1 centímetro de aresta e o de cima de 1 centímetro de aresta. Se eu tenho 4 embaixo e 4 em cima, eu terei, então, nessa aresta completa, 1 mais 1, 2 centímetros de aresta. Eu tenho um cubo formado por 8 cubinhos e mais estes cubinhos soltos, no número 2. Então, nós temos aqui um cubo formado, tá? Com 2 camadas, cada camada contendo 4 cubinhos. E, além disso, eu tenho esses cubinhos soltos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubinhos. Será que acrescentando esses cubinhos é possível formar um cubo com 3 cubinhos de aresta? Explique sua resposta. Será que se eu completar este cubinho aqui que já existe, eu consigo que tenha mais o cubinho aqui, eu consigo formar com esses 12 cubinhos aqui, montando um cubo que tenha 3 de aresta? Para ele ter 3 de aresta, eu teria que ter 3 aqui, né? Completando 3 aqui em todas as camadas. Aqui já é a resposta, ó. Não, ainda faltariam o quê? 7 cubinhos. Eu precisaria de 27 cubinhos ao todo para conseguir completar um cubo, de forma que eu tivesse 3, né, centímetros, 3 cubinhos de aresta de todos os lados, tá bom? São 3 filas de 3 cubinhos na primeira camada. Na nossa número 3, na página 14, tá? Que vocês estão acompanhando aí pelo livro. Para cada pilha apresentada, indique a quantidade de cubinhos em cada uma das camadas e calcule o volume total. Então, nós vamos calcular agora por camadas, tá? Então, aqui, ó, nossa terceira camada, ela tem uma fila com quantos cubinhos? Nós temos 1, 2, 3, 4 cubinhos. A segunda camada, tá? Toda vez que vocês verem imagens assim, lembrem de contar por camadas, tá bom? E se nós estivermos falando de volume, vocês não podem esquecer que é em 3 dimensões, tá? Então, tem sempre uma parte que ela existe, né? Que os cubinhos existem, mas eles estão ocultos. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Nossa segunda camada, essa segunda camada aqui, ó. Percebam que nós já temos o quê? Mais de uma fila, certo? Então, olha só.
nós temos aqui, ó, segunda camada com 2 filas, eu tenho uma fila aqui e uma outra fila atrás desta fila, com 4 cubinhos cada. Então, eu tenho 4 cubinhos aqui e 4 cubinhos aqui atrás, tá bom? A terceira, nós temos mesma coisa da segunda, uma camada aqui na primeira camada, 2 filas, então eu tenho uma fila aqui e uma outra fila atrás, com 4 cubinhos cada. Então, eu tenho 4 aqui e 4 aqui atrás. Então, agora, para calcular o volume, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar esses valores para saber quantos cubinhos eu tenho no total. Então, vamos. 4 e 4 aqui embaixo, 8. 4 e 4 aqui, mais 8. Então, daqui eu já tenho 8 mais 8, 16. Mais 4 aqui de cima. Então, aqui me dá um total de 20 cubos. Então, nós acabamos de descobrir o volume desta figura, tá bom? Desta pilha de cubinhos. A mesma coisa a gente vai fazer na letra B e depois na letra C, tá? Na letra B, a terceira camada aqui em cima, aqui nós temos um cubo completo já formado. Então, nós temos aqui 3, certo? 3 e 3. Então, nós temos quantas filas? 3 filas com 3 cubinhos cada. Então, eu tenho 1, 2, 3 filas, cada uma contendo 1, 2, 3 cubinhos. Igualmente, nós temos isso na segunda e na primeira pilha, tá? Então, aqui, ó, a camada, nós temos 3 filas na segunda camada, também com 3 cubinhos cada. É a mesma situação daqui de cima. E essa primeira camada minha, a mesma situação. Então, nós temos 3 filas com 3 cubinhos cada. Agora, a gente tem que fazer a soma desses valores para descobrir quantos cubinhos ao todo eu tenho para formar esse cubo, porque nós temos aqui um exemplo de um cubo completo. Percebam que esse aqui é a situação daquela questão anterior, tá? De quantos cubinhos eram necessários para completar um cubo que tivesse 3 centímetros de aresta. E é justamente o que nós temos aqui. Nós temos 3 aqui, então 1, 2, 3, eu tenho 3 centímetros de aresta. 1, 2, 3, então eu tenho 3 centímetros de aresta. Então, eu precisaria de quantos? Vocês lembram do valor anterior? Quantos eram necessários para fazer o cubinho? Eram necessários 27, que é justamente 27 cubinhos que eu tenho aqui para formar um cubo completo, tá bom? E finalizando a nossa questão número 3, nós temos aqui de forma diferente para preencher, né? Aqui ele não está perguntando para a gente por fila e quantos cubinhos em cada, tá bom? Então, nós temos aqui camada, então ele quer saber nessa camada quantos cubos eu tenho. Então, eles estão visíveis, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, uma fila, nós temos uma fila com 2 cubinhos e uma fila com 4 cubinhos, totalizando 6 cubos aqui em cima, tá bom? Já aqui embaixo, percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4 cubinhos nessa fila. Tenho outra camada aqui atrás também com 4 cubinhos. E também tenho lá atrás outra camada com 4. Então, eu tenho 4, 8, 12. Então, eu vou ter 3, né? Eu vou ter 3 filas com 4 cubinhos. 3 filas com 4 cubinhos, totalizando aqui nesta camada 12. Agora, para descobrir o volume, eu vou ter que fazer a adição da quantidade desta camada com a quantidade desta camada. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo eu tenho 12. A gente vai fazer a adição, 12 mais 6, que dão 18 cubinhos, tá? E assim, nós descobrimos os volumes, tudo bem? Agora, nós vamos ver mais um pequeno vídeo, tá bom? Para ajudar você a entender como podemos calcular volume através das camadas dos cubinhos, que é o que nós acabamos de fazer. Aqui embaixo vocês encontram o link novamente do vídeo, tá? Referente a esse que vocês vão assistir agora, caso vocês queiram assistir apenas o vídeo, tá bom? Então, vamos supor que eu tenha essa vista, por exemplo, aqui da frente, e aqui uma vista da parte de trás, de uma
forma que eu tenho, uma forma cúbica. E vamos supor também que eu tenha definido como uma unidade cúbica esse cubinho aqui que vai aparecer, que basicamente forma toda essa nossa figura aqui no desenho. Então o problema é que eu quero calcular o volume dessa figura toda. Então existe uma maneira bem simples de fazer isso, e essa maneira seria quebrando essa figura em duas menores. Então, por exemplo, eu posso quebrar essa figura nisso daqui, deixa eu tentar desenhar de uma maneira que vocês vejam, vou fazer isso daqui transparente. Nessa parte daqui, isso daqui. Então acho que vocês já perceberam onde que eu estou querendo chegar. Posso quebrar nessa figura daqui e calcular o seu volume e depois calcular o volume dessa outra figura, dessa outra parte que ficou pequena aqui. Então só vou redesenhar o que eu tenho ali para ficar mais fácil de enxergar. Então eu tenho isso daqui, eu tenho isso daqui e agora eu tenho uma profundidade, ok. Acho que eu estou ficando bom em desenhar figuras em 3 dimensões. Ok, então quantas unidades eu tenho de largura nessa figura? Eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Lembrem-se, as unidades cúbicas, no caso, são esse nosso cubinho daqui. A gente realmente definiu uma unidade cúbica como sendo um cubinho. Qual é a profundidade agora da minha figura? Também é 1, 2, 3, 4 cubinhos. 4 cubinhos. E qual que é a altura? São 2 cubinhos. Então, o volume dessa minha primeira figura aqui, o volume, vai ser o meu comprimento, vezes a altura, vezes a minha profundidade. E isso daqui vai dar 4 vezes 2 dá 8, vezes 4 dá 32. Dá 32 unidades cúbicas. E agora só faltou calcular o volume dessa minha parte aqui. Deixa eu fazer de uma cor que vai ficar mais fácil de enxergar. Acho que vou tentar fazer de verde. Essa minha figura daqui, eu vou ter que desenhar por cima da figura amarela mesmo. Então, essa minha figura daqui, eu vou redesenhar ela aqui embaixo, peraí. Essa minha figura aqui. E depois vai ser só somar só somar o volume das duas. E eu terei então o volume que eu estava querendo calcular. Então, qual que é o meu comprimento? São 2 quadradinhos, 2 cubos. A minha altura são 2 também. Só que a minha profundidade é só 1. Então, o meu volume vai ser 2 vezes 2 vezes 1. E isso daqui vai ser igual a 4. Então, o meu volume total, que é o volume dessa figura toda que eu estava tentando descobrir, vai ser 32 mais 4, que é igual a 36, Mas também existem outras maneiras de calcular isso. Por exemplo, a gente poderia contar quantos cubos tem na camada azul e simplesmente dobrar, porque as duas camadas são iguais. Então vamos contar, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cubos, 18 na parte azul. Então eu teria também 18 na parte vermelha. E isso daqui fecha um volume de 36, exatamente como a gente viu aqui embaixo. Fechando esse nosso conceito básico de volume, tá bom? Essa notinha vocês têm no livro de vocês na página 15, tá? Para que vocês possam reler quantas vezes for necessário. Para encontrar o volume de cubos e paralelepípedos, podemos contar quantos cubinhos são em cada fila, quantas filas há em cada camada e quantas camadas são e multiplicar esses 3 números, tá bom? Nós fizemos até agora as adições, mas como vocês viram no vídeo, tá? E vão fazer também nas atividades, vocês vão perceber que vocês podem multiplicar estes valores, tá bom? Agora que nós já fizemos juntos essas atividades, vocês vão fazer as páginas de atividades da página 15, tá? A partir da questão 4, que nós fizemos já a questão 3, até a página 17, tá bom? Façam sozinhos, tá? No caso, vocês vão fazer sem o vídeo,
tá? Vejam o vídeo quantas vezes for necessário, caso tenha alguma dúvida. Os vídeos também podem ajudar, tá? O vídeo de correção estará disponível na próxima aula, que são as nossas aulas de quarta-feira. Terá sempre o vídeo de correção disponível para vocês, tá bom? Bons estudos e não esqueçam de colocar as dúvidas de vocês, tá? Nas nossas tutorias. Marquem no livro que vocês não conseguirem compreender, que nós vamos tirar as dúvidas nas tutorias, tá bom? Até breve!